Olá, pessoas do coração! Hoje nós estamos aqui para falar sobre Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Foi publicado aqui no Brasil pela Suma, nessa ediçãozinha linda, em 2017, se eu não me engano. E ela tem essa folha de guarda aqui roxinha, mostrar um pouquinho mais dela pra vocês. Os começos... Cadê? Os começos de capítulo. Aqui na dedicatória tem o gatinho, os Jonas. Aqui, assim são os começos de capítulo e a diagramação normal dele é assim. Como vocês estão vendo, ele é um livro pequenininho, né? Ele tem, tipo, o tamanho da minha cabeça. Então, ele foi uma leitura muito rapidinha. A linguagem dele é muito simples. Eu fiquei chocada de descobrir, eu só descobri isso no decorrer da leitura, que esse livro é bem antigo, ele é dos anos 60. Então já tem aí 80 anos que esse livro foi publicado. E eu não sabia que eu tava lendo um negócio antigo exatamente porque a linguagem é muito tranquila. Não sei se foi uma adaptação da tradução também, que às vezes acontece, se eu não me engano, foi Débora, o nome da tradutora? Débora Landsberg. Então eu não sei se foi uma adaptação da tradução, porque essa edição aqui é de 2017, então eles colocaram uma linguagem mais moderna mesmo, né? Pra gente não ter muitos problemas na leitura, mas eu achei simplíssimo de ler pra um negócio de quase um século de publicação. Então vamos para uma rápida sinopse. Nesse livro a gente acompanha a história da Mary Cat, ou Mary Catherine, que é essa irmã aqui, e a irmã dela, Constance, que são duas jovens... É na Inglaterra que se passa? Acho que é na Inglaterra, não é na Inglaterra? Enfim, o lugar não é tão importante desde que vocês tenham em mente esse clima de cidadezinha de interior onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. E desde o começo do livro a gente sabe que toda a família delas morreu. Ficou elas duas e um tio apenas. Então todo mundo foi envenenado em um jantar há alguns anos. Há 6 anos, se não me engano. E desde então a Constance foi julgada e inocentada, porque foi ela que preparou o jantar. E desde então elas vivem completamente isoladas. Não completamente, mas o mais isoladas possível da sociedade daquela cidade ali, porque isso virou um grande escândalo na época e pra Constância é muito ruim lidar com isso, se lembrar dessas coisas. Então é muito interessante, mas a gente acompanha a história do ponto de vista da Mary Catherine. E eu achei que o jeito que o livro é narrado, o jeito que a estrutura do livro funciona é muito interessante. Ele não chega a ser um negócio super diferentão dos livros tradicionais, como vocês viram. Eles têm os diálogos, as falas, né, entre aspas, e não entre travessões. Mas eu achei que o jeito que é narrado é bem interessante pra história. Deixa tudo mais, sabe, não sei explicar, mas é mais imersivo. Porque aqui, boa parte da nossa narração passa por dentro da cabeça da protagonista, da Mary Catherine. E aí, ela tem uns pensamentos que remetem um pouco à bruxaria e ao mesmo tempo remetem a uma mentalidade meio infantil. E eu vou comentar, eu tenho alguns pontos aqui pra comentar sobre ela, de que talvez ela seja uma personagem autista ou uma personagem com algum tipo de neurodivergência, exatamente porque como a narração se passa muito dentro da cabeça dela, a gente vê muito como o raciocínio dela funciona, e isso é muito interessante, isso torna a história muito melhor do que se fosse só o normal. Mas voltando pra sinopse, então isso aconteceu há alguns anos e elas vivem numa rotina muito certa, e até que um primo delas chega lá e bagunça tudo, tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, e isso vai enfurecendo e
incomodando, né? Normalmente você usa uma palavra mais fraca primeiro, mas foi a ordem que me apareceu na cabeça, a Mary Cat. Então tem toda essa dinâmica, esse conflito do cara que acabou de chegar e se acha dono da casa e vai mudando as coisas, não sei o que, e ela que tá lá a vida inteira e tudo, então é muito interessante. Então, né, agora sim, durante a narrativa a gente conhece um pouco mais esses personagens, principalmente as duas irmãs, que são os personagens que eu vou comentar aqui, e vamos começar pela Constance. A Constance é a irmã mais velha, ela tem 28 anos no momento atual do livro, e ela faz as coisas de cuidar da casa, cozinhar, cuidar do tio doente e garantir a ordem, né, e a estabilidade. A Mary Cat também ajuda a cuidar da casa, mas não é tanto assim. E elas duas têm uma relação muito próxima, não só porque só sobraram elas duas, mas no decorrer do livro a gente descobre que elas sempre foram assim, sempre tiveram essa afinidade maior do que com as outras pessoas da família. Então é muito interessante ver como uma é agarrada à outra e uma tá sempre pensando no bem-estar da outra, e elas se entendem muito por olhares em algumas situações e por sinais, assim. Então essa conexão construída é muito legal. Então tem uma passagem, por exemplo, que a Mary Cat fala que a Constance olhou de um jeito que ela sabia que a Constance estava cansada de ouvir o que o Charles, que é o príncipe, o primo, tava falando. Mas no geral a Constance, ela é completamente isolada, ela cuida da horta dela, dessas coisas, elas têm um terrenão em volta da casa, né, pra não ter que lidar com o mundo exterior. Quem sai pra fazer compras, pra ir na biblioteca, é a irmã mais nova, e então a Constance é muito domada pelo medo, ela tem muita ressalva com as outras pessoas da vila por causa de todo o julgamento, né, já que todo mundo acha que ela é culpada do assassinato, né, do envenenamento, mesmo que ela tenha sido inocentada, todo mundo acha que foi ela, e aí as pessoas são agressivas e hostis, não só com ela, com a família inteira, na real. As pessoas têm medo da casa, e enfim, vou falar um pouco mais sobre isso mais pro final do vídeo, segura aí. Sobre a Mary Cat, ela, como eu já disse, ela tem uma coisa muito infantil, e eu não sei exatamente de onde vem isso, mas tem passagens onde isso remete um pouco a uma magia. Eu diria que esse é um livro que tem uma atmosfera meio encantada, pelo jeito que ele é narrado, não pela história em si. Não tem nada de magia acontecendo na prática, mas o jeito que ele é narrado, por exemplo, tem um momento que a Mary Cat, ela é muito ligada na rotina da casa. Então, tipo assim, tal dia a gente limpa, tal dia eu vou na rua, saio essa hora, volto mais ou menos essa hora, e aí tal dia a gente vai tomar chá com aquela moça lá, e assim vai. Elas têm uma rotina completamente regrada, pelo menos na cabeça da Mary Cat. E essa coisa da rotina muito certa é muitas vezes um traço de pessoas autistas. Elas precisam de rotina e precisam da segurança que a rotina passa, né? Então é um traço comum em pessoas autistas. Agora sim, chega um momento do livro que ela sente que as coisas estão prestes a mudar por causa de um evento. E aí ela cria pra ela mesma um código de 3 palavras que desde que ninguém diga essas 3 palavras na casa, eles vão continuar seguros. Embasado em quê? Em nada. Nas vozes da cabeça dela, sabe? Então ela cria isso, em pensamento, ela não fala pra ninguém disso, e na lógica, na concepção de mundo dela, passa a ser válido. Então isso tem, sabe, essa coisa de ter palavras de proteção, por exemplo, tem uma coisa meio mágica, tem uma coisa meio mística. Mesmo que não seja algo que tá aplicado ao mundo, é algo que só existe dentro da cabeça dela, cria ali essa atmosfera de que ela tá fazendo isso, logo vai dar tudo certo, porque a gente tá dentro da cabeça dela. Mas não dá. O que confirma que, na verdade, isso era só coisa dela, não tem nada de magia no mundo. Esse livro, ele é colocado numa categoria de suspense. Eu não sei exatamente em que categoria eu colocaria ele, porque a gente não tem um grande mistério acontecendo. O que dá esse tom mais sombrio pro livro
é o jeito que ele é narrado. Não é a história em si. Ok, a história é trágica, mas na maior parte do tempo eu só passei raiva achando o Charles um babaca estúpido, que não... meio vigarista, que não tem noção de que a casa onde ele tá não é dele, sabe? Tem isso somado a não é uma obsessão, uma mania dela de enterrar coisas, e aí ela tem as coisas que ela enterra são tipo tesouros que ela quer guardar, e às vezes ela faz isso por outros motivos, tipo homenagear alguém ou simbolizar alguém, e que também pensa, né, também tem uma concepção meio mágica, isso quando você pensa na bruxaria natural, de a terra ser o elemento dos ciclos e da continuidade e tal, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? É isso, várias coisas que ela faz e pensa me remetem a uma coisa meio bruxa, mas como a gente não tem menção nenhuma de magia nesse mundo, só de uma história bem triste, né? E outra coisa sobre ela é que ela leva as coisas muito ao extremo. Então quando ela começa quer dizer, ela se incomodou com o Charles desde que ele chegou, porque ele era uma quebra na rotina. E ele significava que as coisas iam mudar. E ela não gosta de mudanças, ela realmente não quer que nada mude. E então quando ela decide que ela vai expulsar o Charles, ela vai pra lugares muito radicais. Ela vai fazendo coisinhas pequenas e do nada ela faz uma coisa enorme e você fica, meu Deus, que merda essa menina fez? E aí é difícil. E ela tem meio uma obsessão com a Constância. Não diria uma obsessão, mas assim, passa essa barreira, ela é muito agarrada à Constância. Parece que a Constância sempre foi a única referência dela, o que não era. Até os 12 anos ela tinha outras referências. Mas pro final do livro a gente descobre com mais certeza o que aconteceu naquele incidente há 6 anos atrás. E a gente tem uma coisa, a casa e a família delas se torna meio que uma lenda, porque elas vão se isolando cada vez mais, e aí no final da história a gente não sabe, as outras pessoas não sabem se ainda mora alguém ali, se não mora, e vão se criando histórias e lendas em torno disso, e eu achei esse final muito interessante, e eu gostei muito desse desfecho. Pensei em várias outras possibilidades ao longo da leitura, mas essa não foi uma das que eu imaginei, mas eu gostei bastante e me interessou muito. Então o título do livro se explica porque exatamente elas viviam muito isoladas, elas tinham interações com outras pessoas muito limitadas, e aí depois se criou essa coisa, não é literalmente um castelo, tá? É só uma casa grande, e na minha cabeça ela tem torres não torres, mas tipo, quando não é um telhado só, são várias coisas de telhados diferentes, e ela tem 2 pontinhas, assim. Não sei se eu expliquei direito, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Eu dei 5 estrelas pra esse livro? Eu não lembro mais, mas eu não tenho defeito nenhum pra apontar, além da clássica falta de representatividade, mas como esse é um livro de 80 anos atrás, eu passo esse pano. Eu não acho que isso seja um grande problema nesse contexto, já que não se falava sobre isso, a literatura ela era feita por pessoas brancas para pessoas brancas, então não tem como eu querer cobrar isso daqui nesse livro. Seria ótimo se tivesse, seria, mas a gente não pode olhar para o passado com olhos de agora o tempo todo, isso é descaracterizar muita coisa. Tanto que essa pressão e esse julgamento todo que a Constância sentia é algo muito mais comum em tempos antigos do que em tempos de hoje. Hoje em dia você não sabe quem é seu vizinho. Se o seu vizinho já foi julgado por assassinato, você não vai saber. Porque, né, a não ser que seja alguma coisa realmente muito grande e saia em todos os jornais e tal, você não vai saber. Que a gente parou de olhar tanto para a vida dos outros. Eu espero. Pelo menos aqui, né? Enfim.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Eu já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, que a gente tem vídeo 2 vezes por semana. Essa foi a nossa abertura do dia especial de Halloween. Eu quero ler mais 2 livros para esse projeto. Não sei se vou conseguir os 2, mas pelo menos um vai sair. Eu vou dar um jeito de fazer esse negócio sair. E é isso. Me siga em todas as redes sociais, tá tudo linkadinho aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!